Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria, satisfação de receber para um bate-papo fraterno, agradável, com o tema Comportamento Cristão ante a Pandemia, o autor, escritor, palestrante, dirigente da comunidade espírita Joana de Ângeles em Oswaldo Cruz, promotor que após um longo trabalho também está agora vivendo da merecida aposentadoria só no campo profissional, porque no campo de trabalho, na seara cristã, é intenso, permanente, constante, dedicado. Bem-vindo, Isaías Claro. Caríssimo André, caríssimo Gilberto, internautas queridos que nos brindam com a oportunidade, alegria imensa revê-los, estar com ambos e com todos no trabalho do Cristo, à luz da nossa amada doutrina espírita. Isaías, que esse momento de pandemia está provocando uma série de situações, mas nós queremos conversar, ouvi-lo sobre o comportamento cristão. Mas, inicialmente, como que nós podemos definir comportamento? Caríssimo André, eu gostaria, à guisa de introdução, repetir o que você disse há pouco. É uma conversa fraterna, é uma conversa entre irmãos, entre companheiros de ideal. E peço permissão para me expressar livremente, dando aos internautas o direito também de ouvir e interpretar com a mais ampla liberdade possível. Nós podemos dizer, André, que comportamento está relacionado à maneira, modo, conduta, procedimento. Quase sempre, o nosso comportamento é aquele modus faciendi exterior que reflete a nossa condição íntima. Mas também podemos pensar e dizer que o nosso modo de pensar não deixa de ser um comportamento, o nosso modo de sentir, o nosso modo de ver, o nosso modo de interpretar. Comportamento, portanto, é tudo aquilo que expressa o nosso ser, aquilo que expressa o nosso modo de ser, de pensar, de sentir, de viver. Assim se compreende porque um cristão há de ter um certo comportamento diferente daquele que confessadamente não se afirma cristão. Isaías, fazendo uma interpretação, é claro que a sua forma de ver, de analisar, nós estamos vendo a pandemia do Covid-19, né? Sim. Promovendo uma série de situações.
Como é que você entende, que análise você faz dessa pandemia, desta situação que a humanidade está enfrentando? Porque não tem um espaço no orbe terrestre de encarnados Sim. que não estejam enfrentando a pandemia. Como em tudo o mais na vida, André, nós podemos interpretar isto ou aquilo, ou de uma forma negativa, ou de uma forma positiva. O bem e o mal podem estar muito associados na nossa vida. Por vezes, o que parece ser um mal, em verdade, é um bem. E aquilo que se nos afigura um bem pode ocultar algum mal. Para dizermos que uma coisa é ruim ou boa, nós precisamos ver-lhe as consequências. Por vezes, algo se nos afigura sendo um bem e depois, em virtude das consequências, veremos que, em verdade, aquilo não era um bem real. E o contrário também se verifica. Por vezes, o que se nos afigura ser um mal é um grande bem. Em face deste leque de possibilidades, eu diria que, sob o prisma pessimista, esta pandemia é uma tragédia mundial. Mas, sob o prisma otimista, podemos dizer que, em que pese todas as dificuldades advindas da pandemia, apesar dos efeitos deletérios neste começo, se a humanidade amadurecer e aprender a extrair benefícios deste mal momentâneo, a pandemia, senão a curto prazo, a médio e a longo prazo, poderá se transformar numa grande bênção, em um divisor de águas para a vida de cada um e para a vida da família humana. No livro A Gênese, Allan Kardec, no último capítulo, falando sobre sinais dos tempos, ele diz que, depois das grandes crises sociais em toda a história da humanidade, nós experimentamos grandes progressos. E mesmo agora, em que pese este pandemônio da pandemia, né, nós já podemos perceber alguns progressos maravilhosos. Inclusive, veja você, essa entrevista é um dos efeitos altamente benéficos oriundos da pandemia. Não fosse a pandemia, talvez não estivéssemos nos organizando de maneira técnica, tecnológica, para este trabalho de agora. Portanto, tudo vai ficar na dependência da nossa maneira de ver as coisas, de lidar com as coisas. Para mim, cristão espírita, confiante e otimista, vejo tudo de maneira muito positiva. Sabe, Isaías, que isso é notório.
Nós começamos conversando sobre sobre o comportamento, e você bem esclareceu esse comportamento, mas nós tínhamos comportamentos até a pandemia. Você já deu um exemplo de uma mudança pós-pandemia, né? Sim. A questão é, quais são as consequências nos nossos comportamentos? O que está mudando nas nossas atitudes, nas nossas iniciativas, nas nossas ações, por conta da pandemia? Porque o comportamento não tem como não mudar. Sim. E aí nós estamos identificando também, dentro da pandemia, alguns comportamentos comuns que eu gostaria que você sinalizasse, mostrasse para nós, e também que você ponderasse as consequências dessas mudanças que a pandemia está provocando. André, você sabe, o Gilberto sabe, os internautas sabem que a vida obedece mais ou menos a este esquema. Por um certo tempo variável, a vida nos permite permanecer numa zona de conforto. Mas, em algum momento, alguma circunstância vai nos conclamar, vai nos constranger a uma mudança que pode ser menor ou maior, menos ou mais traumática, menos ou mais difícil. A mudança vai trazer um certo desconforto, um desassossego. Passado este período do desconforto, entramos novamente em uma zona ou estágio de conforto. Ficaremos por um período nesta nova zona de conforto, algo nos tirará deste conforto para uma nova mudança. A vida, portanto, é feita de ciclos. Nada permanece estacionário para sempre. Um filósofo da antiguidade afirmou que a única coisa que não muda no universo é a lei de mudança. E sempre que nos acontecer qualquer mudança, duas atitudes são básicas, essenciais, a saber, flexibilidade e adaptação. O inflexível, rígido, engessado, terá dificuldade de se adaptar. O flexível, o amoldável, o dúctil terá maior facilidade de adaptação. As consequências desta pandemia ficarão na dependência do caráter de cada um. Caráter está ligado às características. Se nós dois, me permitindo incluí-lo no raciocínio, formos cabeça dura, teimosos, intransigentes, intolerantes, inflexíveis, André, nós sofreremos mais por conta da nossa rigidez de caráter e menos por conta da pandemia. E o contrário também é verdadeiro. Se nós dois formos flexíveis, adaptáveis, adaptarmos-nos ao novo estágio, sofreremos o desconforto da mudança, mas empenhados na busca de uma nova adaptação,
sofreremos menos. Então, neste momento, precisamos fazer um estacato. A quarentena nos está ajudando, o isolamento social nos está ajudando. Veja a visão positiva da quarentena e de isolamento. Nós estamos tendo a oportunidade de fazermos uma viagem interior, de auscultarmos a nossa mente, a nossa consciência e reorganizarmos a nossa vida, o novo normal. As consequências, portanto, hão de variar ao infinito. Inclusive, por conta destas mudanças todas, nós precisaremos meditar profundamente nas questões 715 e seguintes do Livro dos Espíritos, que tratam do necessário e do supérfluo, para que possamos buscar pautar a vida pela simplicidade, contentando-nos com menos, inclusive eliminando hábitos, comportamentos que talvez não caibam mais nos novos tempos. Sabe, Isaías, nós observamos nos últimos tempos, e isso é notório também, um distanciamento da sociedade de um modo geral, da crença, da fé, da religião, né? O materialismo tomou conta e ocupou agendas, né? E havia uma falta de tempo, né? Havia uma falta de tempo para uma série de situações. Aí eu pergunto, para a gente ponderar junto, o cristão, você mesmo disse que o cristão tem que ter um comportamento diferente, ou pelo menos mais apropriado àquilo que ele acredita. Quais são os comportamentos que se espera de um cristão nesse momento de pandemia, o que se espera dele? E também porque a gente sabe que às vezes nós temos aquilo que se espera, que é o contexto teórico, né, e aquilo que na prática efetivamente se pode realizar. André, me permita uma abordagem um pouco mais extensa, porque eu quero passar para você uma estatística que inclui os cristãos, todos os cristãos. 35% da humanidade, André, tem como tema central o sexo. 50% da humanidade tem como tema central o sentido existencial, o vucu-vucu das ocupações imediatistas. 10% da humanidade vivem em função do tema família. Somam-se 95%. 3%, André, tem como tema central a educação. Espero que você fique tão chocado quanto eu fico com essa estatística. Somente 2%, André, da humanidade pensam em Deus, têm em Deus o tema central de sua vida. Falando dos cristãos, indo de maneira mais direta ao que você propôs, assim como nós temos idades diferentes, não há duas pessoas com a mesma idade, nem os gêmeos têm rigorosamente a mesma idade, porque um nasce sempre antes do outro, até um é mais velho que o outro. Assim como não temos a mesma maturidade psicológica, a mesma estrutura, o mesmo embasamento, nós encontramos
um número infindável de graus de conscientização da doutrina do Cristo. Temos cristãos e cristãos. E é lamentável esse registro. A maioria dos cristãos se contenta com uma adesão labial, verbal, dogmática. A maioria se contenta com as práticas exteriores. Aderem a um culto e frequentam o culto, se tanto, e pensam que os seus deveres todos estão cumpridos perante a religião. Mas precisamos aprofundar, porque além da religião, temos a religiosidade, a espiritualidade. A espiritualidade precisa se tornar um estado de alma, um estado de espírito. O Cristo foi muito claro ao dizer: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ser cristão é mais do que a adesão a uma denominação religiosa, a frequência de um culto, seja ele qual for, por mais respeitável que seja. Cristão é um estado de espírito. Poucos cristãos, André, são amigos do Cristo. Poucos cristãos têm intimidade com Jesus. Sentem-no, colocam-no na sua vida cotidiana. E nós precisamos compreender que não basta saber, é preciso internalizar, é preciso sentir, e sentindo e internalizando, nos habilitamos à vivência no cotidiano, que é o que tem faltado nestes 2 milênios de cristianismo. Isaías, que comportamentos o cristão deve ter, ou você sugere que o cristão tenha nessa pandemia? Vou pontuar alguns aspectos. O cristão necessita trabalhar a sua fé, compreendendo que fé não é transferência de responsabilidade para Deus, para o Cristo ou para a espiritualidade. Fé tem o sentido de conexão. Precisamos nos conectar com a espiritualidade e aurir na espiritualidade tudo o que nos falta. Com a fé sendo trabalhada, André, nós trabalharemos outras virtudes, como, por exemplo, a calma ante as lutas existenciais. Com a fé, trabalhamos a serenidade, o otimismo, a esperança, a certeza de que estamos amparados, que tudo que nos acontece pode e precisa ser bem aproveitado para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, para a nossa paz. Recordando a mensagem da semente, que a nossa fé não seja, num primeiro momento, grandiosa, que a nossa serenidade não seja tão expressiva, mas se tivermos a semente, regarmos,
protegermos, investirmos neste germe. Esta semente cresce, vira planta, vai dar flores, frutos, e com isso nós vamos nos estruturando, recordando o que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro item, ajuda-te que o céu te ajudará. Há uma parte que é nossa, intransferível, que nos cabe perceber e cumprir. E como não temos em nós todas as forças de que carecemos, temos o direito de buscar a espiritualidade e pedir que nos ampare na nossa fragilidade, como oportunamente escreveu o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo o seguinte: vou fazer a minha parte, mas como me reconheço insuficiente, como não detenho todos os recursos, busco na espiritualidade o que me falta, mas o fazer, o agir, o executar é tarefa intransferível, André, que nos cabe adotar. Isaías, estamos chegando ao término deste programa Visão Espírita, já agradecendo a você pelo carinho, pela atenção, pela gentileza conosco, pela entrevista que está nos concedendo, e pedimos que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Recitarei 1 ou 2 parágrafos da mensagem Confia Sempre, de Meimei, sugerindo ao internauta rastreá-la aí nos meios de comunicação. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Amigo telespectador, nós agradecemos o carinho da sua atenção conosco até o momento. Agradecemos novamente ao Isaías pela atenção, pela mensagem. E até o nosso próximo programa Visão Espírita. Mas um detalhe: tudo passará. Isto também que estamos vivendo passará. Vamos passar com muito amor, muita fé, muita convicção. Deus não nos abandonou. Saibamos disto. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Você gostou do programa que assistiu? Inscreva-se em nosso canal, dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. Obrigado e até a próxima!